Fala galera, beleza? Hoje estou aqui com a Mari. Não sei se o som vai estar tão... Doutora Mari, ela é médica no Brasil. Essa vai ser uma entrevista legal porque a Mari está interessada em aprender, em melhorar o inglês dela, porque ela já está em um nível avançado. E ela também quer aprender espanhol ao mesmo tempo. Entendeu? Eu pensei, por que não talvez um alemão e um francês, só para complicar as coisas um pouco mais? Quem sabe? Quem Adoro sabe? desafios, Sim, adoro. E então, como ela falou assim, Gabriel, me ajuda, eu falei, por que não então a gente se encontrar e a gente vai começar, eu vou ensinar algumas coisas para ela, especialmente assim, eu vou ensinar certos métodos meus, métodos poliglotas, muitos de vocês já conhecem, que eu já apresentei no canal e que eu sempre falo sobre eles, mas vai ser legal, muito legal ver isso na prática mesmo. E também... responsabilidade. Sim, a ideia vai ser colocar, exatamente, ver o progresso dela também. A gente vai fazer vídeos no futuro e também vai ser muito legal ver assim as coisas que ela prefere. Daí você pode me dizer as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, o que você prefere fazer, o que você acha que contribuiu mais para o seu progresso. Posso falar agora já? Algumas coisas? Pode, claro. Tá. Por exemplo, eu vejo que pra mim funciona mais um método igual da criança. Não sei, Como se, assim, em que aspecto? Você ouve Sim. os seus pais e você fala. Ok. Você não aprende gramática. Sim. Eu acho que isso é legal também. Ela não tem muita noção do que eu faço para aprender idiomas. A Mari agora só sabe basicamente que eu falo vários idiomas e que eu ensino Você quer contar inglês. como a gente se conheceu ou não? Oi? Você quer contar como a gente se conheceu ou não? Pode ser, a gente se conheceu Na fila do... na fila de um nightclub aqui na Granville Street. Tava em procurando uma Vancouver. baladinha, assim, latina, né? Uma mistura de música brasileira com reggaeton, enfim, com uma amiga. E aí na fila da baladinha, pra entrar na balada, que aqui em Vancouver, gente, vocês não sabem, tem fila pra entrar em todas as baladas, sabe? Sim. Aí eu encontrei com ele, a gente começou a conversar, foi assim. Então, e agora estamos aqui. Uhum. Destino, vamos lá. Destino, exatamente. É. Então, ela é de Minas, se bem que eu achei que o sotaque dela era talvez do norte, eu penso, mas eu tô meio fora com o sul. sotaque, sabe? Então, Não sei, o meu tá meio misturado também. acho que todo mundo mistura um pouco, né? Então, assim, eu vou te contar mais ou menos, assim, uma introdução, basicamente, a certas coisas que eu gosto de fazer para aprender um novo idioma de uma maneira eficiente. Primeiro, eu gosto muito eu sempre falo isso, de aprender com texto e áudio. Então, exatamente, eu não tenho, geralmente, um foco muito alto na gramática. Porque eu me concentrei na gramática para aprender inglês. Para alemão e francês, eu fiz bastante... Eu me concentrei um pouco na gramática também, mas eu me tornei fluente nesses idiomas, mas com exposição ao idioma em si. É isso que na verdade, é isso que eu quis dizer. Sim, Isso, que é a aprender exposição como ao uma idioma. criança, basicamente. Porque eu fiz inglês no Brasil por mais de 6 anos e não falava inglês nenhuma. Não, pois é, então, porque Entendeu? eu fiz uma escola de 6 anos no Brasil. Uma escola cara, uma escola boa e tal. E quando eu cheguei aqui, eu no início apanhei bastante para me comunicar. Entendeu? Então meu listening era péssimo. Você disse Meu antes listening aqui... é o pior aqui. Meu listening tá sendo o pior. Mas a gramática eu sei, porque eu estudei 6 anos em inglês, exatamente, mas ainda essa penso questão. pra falar. Sim. E aí, porque acaba que a gente tem um background bacana, assim, tem um estudo, a gente tem medo de errar. A verdade é essa também, entendeu? Porque a gente não quer... Aí a gente pensa muito porque não quer errar, porque é difícil ser... A ideia é ser perfeito, Entendeu? né? Você entendeu? Sim, não, claro. É. Eu conheço muito bem esse sentimento de medo de errar. É. Para mim, eu comecei a aprender inglês aos 10 anos de idade. Aos 16 eu terminei a escola. Daí, aos 17 eu mudei pra cá. E só aos 19 que eu perdi esse medo de errar. Então demorou, assim, foi quase uma década para eu chegar nesse nível. E daí, logicamente, eu tive também bastante medo de errar em francês, em alemão. Por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso. Em Paris, especialmente, dava maior medo de errar, especialmente porque o pessoal é bem crítico. O parisiense não tem paciência com os turistas. Eles escutam o sotaque e falam, já muda para o inglês, mesmo eles falando inglês, pior que eu falo francês. Eles já mudavam imediatamente pro inglês. Entendi. Então, Legal de saber. basicamente, meu foco geralmente é bastante exposição com texto e áudio, especialmente de material um pouco mais avançado do seu nível.
Geralmente é isso que eu gosto. Por exemplo, se alguém tiver... Push my limits. Sim, push your limits. Então, por exemplo, achar material que vai ser um pouco desafiante para você. E você terá texto e áudio. Isso é legal, porque, por exemplo, você vai tentar escutar bastante. Daí vai ter... Mas você também tem o texto. Quando você perder, quando você boiar e não entender alguma coisa... O texto... É pra eu ler o texto que eu tô escutando? Tipo, pra eu acompanhar o áudio com o texto. Mas agora, tem toda uma ciência e uma arte para aprender com esse material de uma maneira boa. Entendi. Isso que a gente vai explorar também nos nossos... Não só hoje, mas nos vídeos futuros e tudo mais. Porque vamos dizer assim, que você tá falando, eu tenho que melhorar o meu listening em inglês, né? Mas daí vamos dizer que você pega um áudio bem difícil, um podcast bem difícil. Daí vamos dizer que você perde assim 20% ou 30%. Sim. Sem texto, você não vai saber o que você perdeu. Entendeu? Você perde-se o que está sendo ouvido. Entendi. E também pelo fato de que você vai aprender espanhol. Espanhol para nós é mais fácil. Então, já de cara, você pode começar com textos e áudio também em espanhol. Um pouco mais difíceis. Talvez assim, já num nível quase intermediário, assim. Você vai perder muitas palavras, mas com o texto você vai lá. E com o texto você pode, por exemplo, se não entender uma palavra em inglês, pausa o áudio, e daí você pode ir lá, Google Translate, você faz uma pesquisa, você marca ali a frase, não entendi isso. Entendi. Daí você tem o texto para estudar. E esse material, Gabriel, você vai me passar? Sim, eu vou te dar dicas sim, de onde eu vou buscar isso. Yes. Beleza, eu tô empolgada, gente. Super Ela tá empolgada, entendeu? sim. Eu tô empolgadíssima. Ela vai turbinar o inglês. Preciso, espanhol também. Tá. Não, e depois também do espanhol, porque não francês. Porque, logicamente, francês Adoro, gente. Eu mais... gosto de gente assim, ambiciosa, entendeu? Sim, claro. Eu gosto de gente assim, positiva, né? Porque vocês... Quem me conhece sabe, né? Que é otimismo em pessoa. Muito bom. Agora, vamos falar o seguinte também. Vou fazer o seguinte. Eu acho que o seu progresso vai ser muito bom. Em inglês e francês e espanhol. Então, eu acredito. Eu acho que vamos introduzir já o francês, sendo que, vamos dizer aí, depois de um mês... Sim. Agora é novidade pra mim. Tá me bombardeando aqui no vídeo, gente. Mas assim, a gente acredita, né? Porque claro. A gente tem que acreditar. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Se a gente não acreditar, meu filho, é gente, quem que vai acreditar? Exatamente. Mas agora, por exemplo, vamos dizer assim, depois de um mês você fala assim, Gabriel, eu tô aprendendo muito inglês, muito espanhol, quero começar francês também. Top. Pourquoi pas? Por que não? Por que não? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Já tô aprendendo francês. Exatamente. Olha só, esse método funciona. Funciona mesmo. Método funciona. Então, minha primeira recomendação em relação ao aprendizado de 2 idiomas ao mesmo tempo é o seguinte. Eu já falei isso em alguns outros vídeos aqui no meu canal. É geralmente se dedicar 70% a um idioma principal, que para você vai ser o inglês, eu acho, e apenas 30% do tempo e energia dedicada ao aprendizado de línguas vai ir para o segundo idioma, para o espanhol. Tá. Daí você vai chegar a um ponto que você vai perceber, olha, legal, eu já consegui esse progresso legal no inglês. Ou às vezes até, talvez você está enjoado um pouco de aprender inglês, isso é normal. Daí você vai cambiar, você vai mudar, cambiar. E vai se dedicar 70% do tempo ao espanhol e 30% do tempo ao inglês. Eu tive muito sucesso no aprendizado de 2 idiomas ao mesmo tempo fazendo isso. Entendeu? Dando foco principal para uma língua, porque 50-50, a minha impressão era assim, que tipo, não tinha progresso suficiente em nenhuma das duas. Entendi. Então, e você legal... acha que... quanto tempo eu tenho que estudar por dia? Todos os dias? Umas 5 horas. Tô brincando. Tô brincando. Eu diria assim... Pede pra sair, pausa o vídeo, pausa o vídeo. O ideal vai ser assim, eu vou dizer, um mínimo, se você estiver empenhada mesmo, no mínimo 7 horas por semana. 1 hora por dia em média. 1 hora por dia tá de boaça. Então, beleza. 5 horas da manhã eu vou pra academia, 6 às 7. Cara, 5 da manhã eu vou pra cama. É quando eu vou tô brincando. Então, essa que vai ser a ideia, entendeu? Então, o primeiro passo vai ser o seguinte. Eu vou te ensinar, eu vou te passar vídeos também
especialmente para focalizar em dois métodos introdutórios que poliglotas usam, logicamente, incluindo eu, para turbinar o aprendizado também. Primeiro... Tira o chapéu pra esse cara aqui, viu? Quantos idiomas? 10 fluentes. Sim. E mais um bocadinho que consegue se virar bem, viu? Esse aqui eu vou te falar, tá? Então... Dá um like aí. Thank you. Então, primeiro vai ser... Tem dois métodos que eu uso bastante, e a gente vai se aprofundar neles. Mas no início vai ser o seguinte. Primeiro, memorização por associação, para aprender vocabulário de uma maneira mais eficiente. E eu vou te dar um exemplo, assim. Vou pegar uma palavra randômica. Estou sempre melhorando o meu chinês, né? A palavra para governo em chinês é Jiangfu. E para me lembrar dessa palavra, eu fiz uma associação bem meio randômica e surreal. E também, quanto mais ridícula, melhor. Legal. Ok? Então, pensei no seguinte. Jiangfu governo, significa governo em chinês. Eu pensei no seguinte, Jiang me lembra de jungle em inglês, que é a floresta, né? Jungle. E Fu me lembra de fool, que é um bobo. Então eu pensei num bobo na floresta, ok? Um cara, um louco, um bobo da corte, representando o governo na floresta. Jiangfu. Entendi. Gente, cada dois sua loucura. Cada um arruma seu método de associação. Sim, exatamente, porque para cada pessoa... Totalmente aceitável, acceptable. E quando você estiver estudando novas palavras, novo vocabulário, eu quero que você tente fazer umas 5 a 10 associações por dia para palavras novas que você considera difíceis de aprender. Tá. E segundo, que eu também vou te ensinar um método, eu vou te passar uns vídeos para assistir, de como fazer repetição espaçada. E existe um website e um software para isso. O website se chama Anki, que é um dos mais populares para fazer isso. Você pode ter o acesso no seu iPhone, ou também... eu gosto muito de fazer isso só com flashcards mesmo, com papel. E repetição espaçada introduz basicamente os conceitos em intervalos de tempo específicos que vão fazer você aprender de uma... Eu vou repetir a palavra? Eu vou falar a palavra? Não, a repetição. Isso também ajuda, mas é uma outra coisa. A repetição em si é o fato de que, por exemplo, você vai ter exposição a um certo conceito, uma frase, uma palavra, e depois de 5 minutos você vai vê-la novamente. Daí depois de 20 minutos. É o daí depois de aplicativo 1 hora. mesmo já me dá isso. Exatamente. Ele já tem já tá lá. Com o papel, logicamente, você tem que saber o que fazer. Já tô esquecendo umas coisas em português, tô esquecendo. Sim, então vai ter, assim, a repetição vai ser a exposição às palavras e ao conteúdo, que assim esse conteúdo é introduzido no seu cérebro, basicamente. Entendi, beleza. Por exemplo, no meu curso de inglês, na verdade, em todos os meus cursos de inglês, eu introduzo o material usando repetição espaçada já no conteúdo. Para o pessoal já vai tipo, então absorvendo. Vamos resumir aqui para o pessoal entender. Sim. Então nós vamos usar o método de áudio e texto com um nível avançado, um nível maior do que eu já estou, para me forçar a aprender e forçar meu cérebro. Repetição espaçada. Sim, e memorização por associação. Perfeito. Até agora por hoje isso, já vai estar bom. Isso. E a gente vai se aprofundar mais em cada coisa ao decorrer do tempo. E a gente vai fazer alguns vídeos em inglês, alguns vídeos em espanhol também, por que não? E de pouco em pouco ver o progresso. Daí você pode me falar. Às vezes, talvez, você pode falar assim, Gabriel, não gosto de memorização por associação. Ou não gosto de repetição espaçada, eu prefiro... Sabe, você vai adaptando, você vai ver o que você prefere. Mas é sempre assim, tente mesmo. Porque às vezes no início, por exemplo, muita gente me fala, Gabriel, memorização por associação é muito difícil, não consigo... Mas tem que tentar, porque é assim que a gente aprende, beleza? Então dá uma olhada também, eu vou deixar aqui na descrição o canal da Mari. E ela fala sobre imigração, fala sobre o trajeto dela, a decisão de viver no Canadá e tópicos interessantes. A gente vai ter, acho que, uns vídeos comigo também no canal dela. E também vou deixar aqui o Instagram dela. Isso aí, galera. Beleza? Se puder dar um apoio lá. Excellent. Valeu. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui na minha cara para fazer. Eu vou deixar minha cara por aqui, assim. E como sempre, um grande abraço a todos. E valeu.